Pra gente começar a nossa aula de hoje, eu vou te contar uma história. Uma história sobre uma coisa que eu acho que você conhece. Tenho quase certeza que você já ouviu falar. A nossa história de hoje é sobre o Tangram. Agora eu tenho certeza que você está pensando, mas professora, a gente não está numa aula de ensino religioso? Tangram não é coisa de matemática? Não é na matemática que a gente usa o Tangram? Realmente, nós usamos o Tangram na matemática, mas hoje eu vou te contar uma história de como surgiu o Tangram. Vamos lá? Era uma vez um lama. E esse lama estava pensando muito em como ele poderia fazer para ensinar o seu discípulo a acalmar a mente. O discípulo do lama era muito agitado. E muitas vezes até o seu pensamento ficava conturbado, de tão agitado que ele era. E o lama estava pensando numa forma de ensinar o seu discípulo a acalmar-se para conseguir ver as coisas do jeito como elas são. O lama, então, teve uma brilhante ideia e chamou o seu discípulo. O discípulo, como era muito agitado, veio correndo para ver o que o lama tinha preparado para ele. Aí, o lama olhou para o seu discípulo e falou assim: meu filho, eu vou lhe mandar em uma viagem pelo mundo. Você vai viajar por muitas tribos, por muitas comunidades, e você vai anotar tudo o que você vê. Tudo que você presenciar que for importante, você vai anotar. Mas você não vai anotar em papel e caneta. Para que você faça as suas anotações, você vai levar na sua viagem um espelho. E é neste espelho quadrado que você vai fazer todas as suas anotações. O discípulo pegou aquele espelho, olhou e ficou pensando: como eu vou fazer as minhas anotações em um espelho? De onde esse lama tirou essa ideia? Eu falei já que esse discípulo era muito agitado. Então, ele pegou esse espelho e ele saiu correndo, ansioso para viajar pelo mundo. E sabe o que aconteceu quando ele saiu correndo? Quando ele saiu correndo, aconteceu uma coisa. Eu vou colocar o som aqui para você ter uma ideia do que aconteceu. Isso mesmo. Já aconteceu de você estar com alguma coisa na mão e seu professor, sua professora, seu pai, sua mãe falar: não corre porque você vai cair e vai quebrar? Então, o discípulo saiu correndo e quebrou o espelho. O espelho se quebrou em 7 partes. Ficaram 7 pedaços. Um quadrado, um triângulo pequeno, mais um triângulo pequeno, um triângulo médio, um paralelogramo e 2 triângulos grandes. O discípulo ficou desesperado. Se ele já não sabia como anotar as suas experiências num espelho inteiro, como ele faria isso no seu espelho quebrado? Ele pegou então a sua bolsa de viagem, pegou as peças quebradas do espelho, aqueles pedaços, colocou dentro e seguiu viagem. Seguiu pelo mundo, desesperado, sem saber o que ele ia fazer. Até que ele chegou na beira de um rio. E ele sentou e resolveu fazer uma coisa que seu mestre sempre mandava ele fazer: acalmar a mente e pensar. Foi então que, olhando para o rio, ele percebeu uma ponte. Uma ponte que ligava um lado do rio ao outro. E ele ficou olhando para aquela ponte, olhando. E de repente ele se lembrou das formas das peças quebradas do seu espelho. E ele percebeu que com aquelas peças quebradas do seu espelho, ele conseguia montar
uma ponte. Ele decidiu então caminhar pelo mundo, observando as coisas e percebendo o que ele podia montar com aqueles pedaços quebrados do seu espelho. Ele viu muitas coisas na sua viagem. Ele viu pessoas caminhando, correndo, coelhos, galinhas, barcos, pessoas dançando, casas, e tudo isso era possível de ser montado com aqueles pedaços quebrados de espelho. Quando ele retornou, então, ao mosteiro onde ele vivia, ele chegou para o lama e falou: "Meu senhor, eu vim lhe mostrar as coisas que eu vi." E uma a uma, ele foi montando cada uma das suas experiências com aquelas peças, com aqueles pedaços quebrados do seu espelho. Então, o lama disse para ele uma frase: "A água turva não mostra os peixes e as conchas embaixo dela, assim como a mente nublada." Foi a partir do momento que ele acalmou a sua mente que ele conseguiu prestar atenção nas coisas e encontrar a solução para os seus problemas. Gostaram da história? Super legal, né? Viram só como coisas da matemática também são importantes para o ensino religioso e que o ensino religioso também é importante para a matemática? Então eu vou pedir para você copiar essa frase e a gente já volta para conversar um pouquinho sobre ela, combinado? Copia lá! A história já nos explicou muito bem o que essa frase significa, mas para você ter uma ideia um pouquinho melhor, eu trouxe uma experiência para a gente fazer. Isso aqui é um vidro daqueles que vem comidas dentro, sabe? Aqueles que a gente usa em casa e que às vezes a mamãe e o papai ficam com dó de jogar fora o vidro porque ele é bom, a gente usa inclusive para guardar outras coisas. Eu enchi esse vidro de água e colei aqui da parte de fora um desenho. Eu colei uma árvore aqui, para a gente entender. Quando a água tá paradinha assim, quando a gente tá calmo, respirando profundo, bem relaxado, a gente consegue ver a árvore direitinho. Inclusive, a água e o vidro fazem ela parecer maior. Mas, quando a gente está muito agitado, que o pensamento não para, que a água se agita, a gente não consegue enxergar a árvore direito. A árvore fica, ó, turva. Nós não conseguimos perceber a beleza da árvore. E com os nossos pensamentos, isso acontece mais ou menos assim. Quando nós estamos muito agitados, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, ou correndo, ou fazendo muita coisa com barulho em volta, nós não conseguimos
perceber as coisas à nossa volta. E muitas vezes perdemos, inclusive, de ver coisas bonitas e importantes. Por isso, é muito importante nós respirarmos fundo, pararmos um pouquinho para prestar atenção nas coisas, acalmar a mente e assim perceber o mundo à nossa volta. E esse é um dos principais ensinamentos de uma religião. Sabia disso? Uma religião sobre a qual nós já falamos aqui nas nossas aulas. É um dos ensinamentos do budismo. E nessa história que eu contei para vocês perceberam que eu usei um nome, lama? O que será que é lama? Não adianta você dizer para mim que é aquilo que acontece quando a gente molha a terra. Lama é um título dado no budismo tibetano a um professor de Dharma. Nós já vimos aqui, quando falamos de lideranças religiosas, que alguns recebem um título que lembra ou que é uma tradução da palavra pai, da palavra mãe ou da palavra professor. Nesse caso do budismo, o lama também tem essa relação com a palavra professor. Vamos ler juntos uma explicação sobre a questão de ser homem ou mulher, o lama? Vamos ler juntos? Atualmente, há no Tibete uma lama budista mulher, Khandro Rinpoche, que aos 2 anos de idade foi reconhecida por um importante líder espiritual budista, como a reencarnação de uma lama do sexo feminino nascida no século XIX. Por que essa frase é importante para nós? Nós vimos que em algumas culturas, homens e mulheres desempenham funções diferentes. Em outras culturas, homens e mulheres desempenham a mesma função. Em algumas outras, tem comunidades específicas onde recentemente mulheres foram permitidas desenvolver alguma função de liderança. Essa frase é importante porque ela mostra para nós que desde o século XIX havia lamas mulheres. Apesar da maioria dos lamas serem homens, existem algumas mulheres que desempenham essa função. Mesmo lá no século XIX, há muito tempo atrás, nós já tínhamos mulheres desempenhando a função de lama. E nas religiões orientais, além do lama, nós temos uma outra função, que é a função de monge. Vamos ler juntos? Monge, homem ou mulher que faz votos religiosos e se retira da vida mundana para viver com outros monges. O monge, ele existe tanto em religiões orientais quanto religiões ocidentais. A figura do monge, ela é observada também em algumas comunidades, em algumas religiões ocidentais. Diferente do lama, que é um professor que ensina as pessoas, que está sempre ali junto e que pode ser casado, ter filhos e tudo mais, o monge, normalmente, ele não se casa. Muito pelo contrário, ele vive na comunidade religiosa ou recluso. Ele normalmente vive em mosteiros, em monastérios, junto com outros monges, e ele dedica a sua vida completamente à religião. Na cultura budista tibetana, é muito comum que os monges vão morar nesse monastério, nesse mosteiro, ainda crianças. Nós temos vários relatos de crianças que com 3, 4 anos de idade receberam o chamado e foram viver então nesses espaços para se dedicar à vida religiosa como monges. Já pensou? Você criança indo morar sozinho lá para se dedicar somente à religião? Não deve ser fácil, mas como é um chamado divino, é um chamado transcendente, eles aceitam de bom grado e vão então viver nessas comunidades e se dedicar à vida religiosa. Mas não é só o budismo que existe na cultura oriental, não é mesmo? Nós vamos agora assistir um pequeno vídeo que mostra pra gente uma outra religião, um outro tipo de liderança religiosa. Vamos assistir juntos rapidinho?
você tem que voltar um pouquinho vegetariano. Deus tem muitos nomes. Uma das nomes muito querido na Índia é Krishna, el infinito encantador. Muito atrativo é, o todo atrativo. Isso é Krishna. Você percebeu aí nesse vídeo que alguns devotos usavam roupa branca e outros usavam roupa laranja? Você percebeu isso? Que daqueles que usavam uma roupa diferente tinha essa diferença de cor? Sabe por quê? Quem exerce a função de líder espiritual nesse grupo? O que usa roupa branca ou o que usa roupa laranja? Na verdade, não existe uma função muito hierárquica dentro dessa religião. Esse vídeo é da religião Vaishnava, do Vaishnavismo, que é muito comum nós aqui no Brasil chamarmos de Hare Krishna, por conta do mantra que eles estão sempre cantando. A questão do Hare Krishna é um pouquinho diferente, porque em geral, muitos dos devotos se dedicam exclusivamente à vida religiosa. Mesmo os que são casados, mesmo os que têm filhos, muitos deles vivem nos templos. E esses que vivem nos templos dedicam-se à vida religiosa e à sua família. Nesse caso, nós temos as mulheres que se dedicam aos cuidados do templo, elas também ensinam nos templos, elas podem proferir palestras, elas podem fazer falas para o grupo, mas elas têm também o cuidado com a família. E aí dos homens que nós temos essa diferença do laranja e do branco. Os homens que usam roupa branca, eles são os que são casados, são os pais de família. Então, eles se dedicam à vida religiosa, mas eles também se dedicam um pouco à vida familiar. E os que usam roupa laranja são aqueles que não se casam. Eles desempenham a função somente religiosa. Eles não têm família, filhos. Por isso, eles usam essa roupa de uma cor diferente, para que a gente possa identificá-los. E dentro dessas comunidades, nós temos o que eles chamam de guru ou mestre espiritual, que pode ser tanto um que usa roupa branca quanto que usa roupa laranja, mas que é uma pessoa que tem um tempo a mais de aprendizado, que é aquela pessoa que vai cuidar daquela comunidade. Vamos ler juntos o que é um guru ou mestre espiritual? Sua função é liderar espiritualmente a congregação dos devotos e dar abrigo espiritual, orientação e iniciação aos mais neófitos. Então, esse texto, eu peguei de uma explicação de um texto que foi escrito pela comunidade Hare Krishna, que o líder espiritual, esse guru, esse mestre, é aquela pessoa que vai orientar os que estão chegando, os que são novos na fé. Por isso, ele tem essa posição de guru, de mestre espiritual. Mas todos os outros, quando eles têm já um pouco mais de conhecimento, eles podem ensinar nos templos, eles podem falar para os outros devotos. Todos eles têm a função de ensinar. E agora nós vamos para a nossa atividade. Isso mesmo, para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje é dividida em duas partes. A primeira parte, você vai copiar uma frase que foi dita por um guru, um mestre espiritual Hare Krishna, que era o Prabhu. Vai, então, ilustrar essa frase, combinado? Então, a frase que nós vamos copiar.
O peixe não pode ser feliz fora da água, pois é um animal aquático. Agora que você já copiou tudo, você já fez o seu Tangram, eu vou só explicar para você, caso você não tenha conseguido entender a frase, né? Que a nossa tarefa era interpretar aquela frase do Prabhupada, onde ele diz que um peixe não pode ser feliz fora da água, porque ele é um animal aquático. Ele quer dizer que a gente precisa estar em lugares que combinem com a nossa identidade, com quem nós somos, né? Por exemplo, eu não ia ser feliz vivendo dentro da água, porque provavelmente eu nem ia conseguir sobreviver naquele espaço. Aonde que eu sou feliz? Eu sou feliz na escola com as crianças, eu sou feliz na minha casa com a minha família. E você? Aonde você consegue ser feliz? Em quais espaços você se sente bem? Isso é só uma reflexão para essa semana. Então faça aí a sua ilustração da frase do Prabhupada, brinque bastante com o seu Tangram, ensine os seus irmãos, a sua família a fazer um Tangram também para vocês se divertirem juntos. Tome bastante água, lave muito bem as mãos e nós voltamos na semana que vem com mais diversidade religiosa. Até lá!